Minhas caras, meus caros, muita gente quer transformar o Brasil assim numa espécie de terra de ninguém. Eu vi ontem, vimos todos ontem com a história da PL, das fake news, Big Techs, deputados de extrema direita falando dos maiores absurdos, as maiores barbaridades, logo mais não é da coisa. Eu vou tratar do assunto, inclusive citando 1984 do George Orwell, que eles não leram, por isso ficaram falando besteira, né? A propósito, vejam depois a regulamentação que a União Europeia baixou para as Big Techs, lá naqueles países. E não vai ter almoçozinho com reaça de extrema-direita, nada disso. E o que se fez lá na União Europeia faz o nosso PL aqui parecer brincadeira de criança, né? E mesmo assim está uma gritaria. Mas não é da coisa, eu volto ao assunto. Aqui eu quero falar de uma outra fronteira do Vale Tudo, né? Existe uma coisa no Brasil que se chama Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Julga o quê? Recursos fiscais. Empresas grandes devedores da Receita levam lá suas questões para serem dirimidas. E esse conselho é formado por 130 pessoas, 65 membros da Receita Federal, auditores da Receita Federal, e 65 representantes de confederações, federações, empresários, etc. E até 2020, o governo tinha o chamado voto de qualidade. No caso de haver um empate, então o governo desempatava, e a tendência é desempatar em favor do caixa, que, afinal de contas, se o dinheiro é bem aplicado, vai para o povo, não é isso? Vira serviços. Em 2020, o governo Bolsonaro resolveu mudar isso. Acabou com o voto de qualidade do governo. Resumo da ópera: quando há empate, já que é um grupo paritário, adivinhem, sempre será em favor das empresas, e assim tem sido. Há mais ainda, há uma coisa mais aberrante. Se a empresa perder na votação, ela pode recorrer à justiça. Se o governo perder, não pode. Então, assim, é uma coisa realmente inédita no mundo, mas agora não sou eu que estou falando. Já chego lá. E aí o governo Lula baixou uma MP para ter a volta do voto de qualidade. Em caso de empate, o governo decide. Uma gritaria danada: onde está a segurança jurídica? Olha só, esse governo querendo prejudicar as empresas. Tá, vamos lá. Vocês se lembram que Paulo Guedes e Jair Bolsonaro afirmaram que o Brasil era candidato a entrar na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne países ricos, boa parte, mas alguns ali que estão a caminho ou com a economia organizada, não é? E o Paulo Guedes dizia: vamos botar o Brasil na OCDE, vamos botar o Brasil na OCDE. Pois bem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebeu uma carta da OCDE, assinada pela Grace Pérez Navarro, uma das diretoras, e disse: com esse CARF que vocês têm, não há como, isso é único no mundo. Não existe no mundo um órgão que cuide da cobrança final de impostos, de recursos que tenham relação com impostos, dominado por agentes privados, que é o caso aqui. Não, isso não existe. Na esmagadora maioria dos países do mundo, quem cuida disso é o governo. E até disse: há alguma participação na Noruega, na Dinamarca e na Finlândia do setor privado, mas afirmou: onde quer que o setor privado participe dessa arbitragem, existem juízes profissionais na revisão administrativa de impostos, e não os representantes dos próprios empresários. É um despropósito. E aí o governo, diante da gritaria, já que tinha tentado resgatar o voto de qualidade, está tentando um acordo, e a Haddad disse: mesmo com a carta do OCDE, eu vou tentar manter o acordo, né, se aprovada a MP, de não cobrar multas, por exemplo, né? No caso de empate e tal, o governo vai, desempata e se abstém de cobrar multas e juros, o que já é uma liberalidade absurda. Então, notem, o Brasil tem um sistema
para arbitrar essas questões administrativas sobre impostos que diz OCDE é o único no mundo, porque não é o governo que decide, mas são os devedores. É um escândalo. Escândalo perpetrado pelo governo Bolsonaro. Aquele que não privatizou estatais, só fez aquela coisa porca da Eletrobras, mas privatizou o próprio país. E só para que vocês tenham uma ideia, o governo perde por ano nessa brincadeira coisa de 60 bilhões de reais. E até a nossa imprensa embarcou na história de que o Lula estava provocando insegurança jurídica. É mais uma vergonha. É isso aí.